Produção. Certo. Boa tarde, galera! Bora fazer patrimônio. Hoje nós vamos falar sobre por que as pessoas Bora pra cima? Bora. Bora começar, doutor Robson. Vamos lá. Ô Manuel, tudo bem? Como vai, Rodrigo? Tudo jóia? Tudo bem, doutor? Ótimo. Tudo jóia. Vou começar aqui fazendo uma pergunta aqui para o Manuel. Por que poucos investem em leilão, né? E por que quem investe muda de patamar rápido? Tá dando um delayzinho aqui, eu não tô... Certo. Eu também, tá dando um delayzinho. É o seguinte, Muita gente que tem medo. Então, o que acontece? O medo, ele vende mais que a oportunidade. As pessoas, geralmente, ele só vê história ruim. Eu vi falar. Mas nunca fala o nome certinho de quem foi, como é que ficou, sabe? Ele nunca vê a questão de estratégia, ele nunca viu um estrategista fazendo na prática. Aí o medo evapora, porque na verdade o medo é a falta de conhecimento. Se o cara busca o conhecimento e coloca na prática, ou contrata uma assessoria especializada, aí o céu é o limite. Então deve ser por isso que tem muita gente que ainda não pratica isso. Tem pouca gente ainda investindo mais rápido. Pessoal, é o seguinte, Rodrigo, tá me ouvindo, Rodrigo? Tô te ouvindo. Perfeito. Aqui, eu tô com um delayzinho aqui na Do Manuel tá vindo bem devagar, né? Tá meio picando, então não tô conseguindo acompanhar a resposta dele. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, Rodrigo. Pode mandar. Por que tanta gente foge do leilão, mesmo sabendo que o preço é mais baixo? Vamos lá. Você perguntou por que o quê? Repete aí, por que tanta gente foge? Por que tanta gente foge do leilão, mesmo sabendo que o preço é mais baixo? Entendi. Na verdade, as pessoas fogem daquilo que elas não conhecem, né? Então, assim, o que a gente, eu tirando por base eu mesmo, aquilo que para mim eu não conheço, geralmente eu me afasto. À medida que eu vou me interessando e aprimorando o conhecimento e conhecendo aquilo de verdade, aí aquilo vai me atraindo e eu vou aprofundando, né? Isso eu acho que é natural do ser humano, né? O leilão, geralmente, o que a gente costuma dizer assim é o quê? Vamos fazer uma comparação a grosso modo, doutor. Mas isso depende da expectativa de quem está comprando, que está buscando, né? Então, assim, isso que eu vou falar é um fato. Não existe aonde um ser humano no Brasil comprar um imóvel mais barato do que nos leilões de imóveis. Vou repetir. Não existe aonde comprar imóveis mais barato do que nos leilões de imóveis. A não ser a pessoa que está perdendo o imóvel, está com problema de saúde, na família, precisa torrar o imóvel. Mas, via de regra, não existe. Então, isso é um fato. A gente não está inventando nada. Agora, a expectativa da pessoa é para investimento, ela precisa vender em 3 meses, aí ela precisa alinhar essa expectativa à realidade. Ela pode vender em 8 meses, ela pode vender em 2 anos, aí ela vai alinhando a expectativa à realidade. Ou aquela pessoa também que compra, que não tem pressa de vender e deixa alugado, aí a gente precisa alinhar a expectativa e nós vamos estar falando muito disso hoje aqui. Qual é a sua expectativa? Se você foge, aí fica difícil você conhecer essa maravilhosa oportunidade que de multiplicação patrimonial
que são os leilões de imóveis, né, doutor? Mas quem foge é porque não conhece. Sim, sim. Exatamente. Manuel, Opa, tem uma pergunta aqui. O pessoal perguntando assim, então quem perde é quem foge? sim. Quem perde é quem foge, é quem não entende do jogo. Porque o leilão, conforme o Rodrigo falou, é o único lugar onde você compra um imóvel realmente barato. Então, o que a pessoa vai fazer? Vai anotar a data e o horário do leilão. Como, por exemplo, esse aqui, ó, a Black Friday do Banco Itaú. Mais de 200 imóveis com valores de até 80% abaixo do preço de mercado. Então, aqui é o único lugar onde realmente a pessoa compra barato. Mas aqui, ó, casa quitada por 14 mil reais. Tem casa em Quirinópolis, no Goiás, por 63 mil, tá com 82% de desconto. Então, tem imóvel em todo o Brasil. Ou seja, imóvel barato é o poder de multiplicação. Perfeito. Perfeito. Rodrigo, então por que tanta gente entende isso? Tão pouca gente entende isso. Porque, na verdade, nunca mostraram o caminho, né? Nunca mostraram o caminho e as pessoas... aquilo Uhum. que você não busca, ninguém conhece, você não tem contato, você não conhece, né? Então, assim, geralmente, quando chega ao conhecimento das pessoas algo sobre leilão, geralmente são fatos, não são fatos, são invenções, são mentiras. Às vezes são fatos mesmo, que foi comprado de uma maneira errada, né? Lá, por exemplo, problema de documentação. Mas se tudo isso for visto antecipadamente a compra do imóvel, for trabalhado na prevenção de problema, esses problemas, Uhum. literalmente, eles vão ser previstos e resolvidos. Ou, se houver um problema muito sério, literalmente abandona esse leilão, né? Então, na prática, assim, o investidor que aprende, ele acaba dominando, né? Não existe um segredo, existe o conhecimento para adquirir no contexto do leilão de imóveis, que é muito complexo, não é difícil, ele só é complexo, tem muitos passos a seguir, né? É igual uma receita de bolo, eu gosto sempre de falar isso. Se você esquecer de colocar um ingrediente, o bolo não vai sair igual. Então, mais ou menos por aí, doutor. Exatamente. Manuel, qual que é o maior erro de quem tenta sozinho? Manuel? Tô aqui. Opa, Manuel, mais uma pergunta aqui, ó. Qual o maior erro de quem tenta sozinho? Rapaz, é o que muita gente entra só como curioso e ele geralmente ele já acha que às vezes só 2 vezes que ele vem aqui na live, ele não começa a vir todos os dias, ele não começa a colocar na prática ou não busca um conhecimento mais aprofundado, leva a coisa de qualquer jeito, é um curioso que compra pela emoção e aquele investidor que ele compra pelo número. Ou seja, o leilão não perdoa o amador. Então, primeira coisa, o cara tem que saber como revender o imóvel. Então, tem muita gente com Uhum. imóvel parado porque não sabe nem quem é o público. Isso aqui é um exemplo de um apartamento que foi comprado lá em João Pessoa por 30 mil reais e foi vendido na própria cidade por 115 mil. A pessoa ganhava um salário mínimo. Olha aí, não tirou R$ 1 de entrada. Então, é isso que a pessoa tem que saber. Porque todo mundo fala compra, 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 mas tem que vender o imóvel também. Senão não faz sentido. Tem que comprar e tem que vender. Então, estou colocando aqui até bem grandão para você ver que é possível você comprar um imóvel de 30 mil, vender por 115 mil, você vai botar 115 mil no seu bolso, você vai vender para a pessoa sem entrada e a prestação dele vai dar 417. Agora, como que você vai vender um imóvel se às vezes você acha que tem imobiliária trabalhando no seu imóvel e ninguém está nem anunciando? Será que você está fazendo tráfego pago? Será que o cara que mora lá naquele bairro, ele está sabendo que no bairro dele tem um imóvel que ele consegue comprar com um salário mínimo? Então é isso, gente. Não é cair do céu, não. É a mesma coisa da pessoa que quer casar, mas fica só trancado dentro de casa, não se relaciona com ninguém. Tem que ir no baile, tem que estar na pista. É a mesma coisa o imóvel, entendeu? Então, o Trico, o Exatamente. Tinder, alguma coisa. O Tinder, o que seria o Tinder do imóvel? É a própria rede social, meu amigo. Fala assim, eu tô na pista, amiguinho.
É zero de entrada, parcela de 415, vem em mim que eu tô facinho. É desse jeito, né? Ninguém sabe o que mundo quer. Manuel, continuando aqui a pergunta, fala desses números que você sempre cita. Você pode complementar para a gente em relação à questão dos números? Claro, é um número muito bonito. Eu gosto de número, eu gosto de ganhar dinheiro. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Cara do Vamos número. fazer um exemplo prático. Geralmente, eu falo daquela matemática que você compra por 100 e vende por 200. Mas hoje eu vou pegar um exemplo real aqui desse mesmo imóvel aí lá de João Pessoa. Vamos falar de números. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Eu fiz uma viabilidade financeira. Olha que eu coloquei até uma viabilidade de todos os custos. Então, ó, você comprou um imóvel daquele baratinho, tirando todos os custos, inclusive a assessoria, você tem um excelente lucro, gente. Então, o que você tem que saber? É só colocar no papel. Aqui um investimento aqui, ó, que mesmo comprando um imóvel à vista, se eu deixasse o dinheiro parado na poupança, ia render R$6.000. Mas você deixando aqui, ó, aliás, no CDB ia render 6.600, o lucro imobiliário aqui deu 43.871, já livre de tudo, inclusive a assessoria. Ou seja, deu 79% de lucro. Mas resumindo, uma continha de padaria, você comprar um imóvel que vale 200 mil, você paga 100, você dá 5 mil de entrada, você deixa ele alugado por 1.200, você paga R$800 de parcela, e aí você vende por 200, você abate os 95 que você devia, bota 105 mil no bolso, tendo começado com 5 mil do seu pontapé inicial. Então é isso, é matemática pura, não é sorte. Maravilha. Ô, Rodrigo, e quem que paga os juros? Isso é o que mais assusta? Geralmente, essa é a primeira conta que as pessoas fazem, é a questão de juros, né? Os clientes, eles perguntam, nossa, mas eu vou comprar um imóvel financiado e daí vai ter juros, são 400 meses, e quantos anos, né? Enfim, isso é uma preocupação do leigo, na verdade. A gente sempre fala que quando você compra um imóvel a título de investimento ou alavancado, usando o dinheiro da Caixa Econômica, do Santander, né? Dando lá os 5% de entrada, que a mãe Caixa libera para nós, você tem a possibilidade de deixar esse imóvel à venda e, ao mesmo tempo, ele locado. Esse imóvel ele vai estar locado e o valor da locação vai pagar a prestação para você. Então, automaticamente, você não vai pagar os juros e também não vai pagar o imóvel. Agora, considerando que as primeiras prestações, ali, os primeiros anos, você está pagando juros, se você for contabilizar ao longo do tempo, ali os 400 meses ou 380 meses, depende do formato de financiamento, é claro que você, ali quem está pagando os juros desse dinheiro é o inquilino, correto? Então, de qualquer forma, se você aplicar a estratégia correta, que é comprar o imóvel no leilão com 50% de desconto, financiado, dando 5% de entrada, o inquilino vai pagar esses juros para você. O que eu estou falando aqui não é uma possibilidade, isso é um fato. Se você tem o nome limpo, não tem problema do Serasa, dívidas não pagas, e você consegue comprovar uma renda mínima de um salário mínimo, já existe 80% de possibilidade, 90% de possibilidade da gente aprovar o seu crédito para você comprar um imóvel financiado no leilão e aplicar essa estratégia, né? É claro, tem muitas outras etapas, né, para chegar nesse contexto, mas, a grosso modo, é isso aí, doutor. Maravilha. Ô, Manuel, aproveitando aqui, de onde saiu essa história de que leilão é problema? Rapaz, pode ser mesmo, hein? Se o cara não souber fazer as coisas certas aí, meter pelas mãos aí o negócio fica complicado. Mas o grande problema mesmo é as pessoas aí que estão comprando imóvel errado. O problema não está no leilão. O cara tem que saber fazer análise de crédito. Por exemplo, você vai comprar aqui na Caixa. Você vai buscar o imóvel. O que você vai ver? Você vai ver a documentação do imóvel. Você tem que fazer uma boa análise. Digamos que você vai comprar esse imóvel aqui, ó, que está lá em São Paulo, dando sopa aqui, ó. Desconto excelente aqui, muito imóvel bom. O que você vai fazer? Você vai ver os detalhes do imóvel. Então, você vai direto na fonte ali. O que você vai olhar? Vai olhar a documentação, vai olhar a matrícula do imóvel, vai olhar o edital. Então, se você fizer uma análise certa, você vai acertar sempre.
Tá aqui. Exatamente. Puxar débitos condominiais, PTU, né? Tudo mais, né? Muito importante analisar tudo isso. Em relação a... Rodrigo, em relação à desocupação, esse tema trava muita gente? Então, doutor, na verdade, assim, quando se pensa em desocupação, já pensa em briga, né? Mas desocupação, assim, a pessoa que pensa, nossa, desocupar, vai ter que tirar o cara lá de dentro. Mas desocupação não é briga. Desocupação, na verdade, no nosso contexto de assessoria, é processo. É um processo que foi repetido muitas e muitas vezes e hoje a gente tem um passo a passo para fazer isso acontecer. Então, por exemplo, hoje nós temos um êxito acima de 85% de imóveis desocupados pela via extrajudicial, sem precisar ir para a justiça. Então, através de um passo a passo, né, como a gente sempre fala. Então, assim, existe um método. A grande maioria dos imóveis, tem muitos imóveis da Caixa Econômica, por exemplo, que já estão desocupados. Então, assim, a gente assim, é um universo de muitos imóveis que já estão desocupados, né? Então, assim, Sim. como é que eu posso dizer? Onde tem lei, tem caminho seguro. Então, a gente ali trabalhando dentro da lei, né? E a via extrajudicial também respeita o processo de lei, né? Que é a lei de alienação fiduciária, que permite essa desocupação assim nessa via, né? Então, assim, não é um problema, falando sobre esse aspecto, não é um problema, não é briga, não, é processo. Perfeito, perfeito. Lembrando que quem compra, né, Manuel, e vai subrogar nos direitos do banco desde a data da consolidação da propriedade, né? Podendo, inclusive, cobrar 1% de aluguel, né, de quem estiver morando no imóvel, né, quem estiver ocupando. Então, pode ser arbitrado isso, e você pode usar isso contra a pessoa no sentido de, se você sair quanto antes, a gente pode talvez até perdoar uma dívida nesse sentido, né? Agora, se a pessoa também não quiser cooperar, você pode fazer emissão da posse, né? Pegar um advogado fazer emissão da posse. Então, vamos lá. Manuel, muita gente compara consórcio com leilão, né? Qual que é a diferença real? A diferença real é o seguinte, porque o consórcio é muito bom, se você tiver já a carta contemplada, aí você vai mandar uma mensagem nesse telefone aqui da nossa assessoria, ou se você precisa de uma mentoria, porque o consórcio em si ele não multiplica. O que multiplica de verdade, quando você tem a carta contemplada, uma boa assessoria, que é para você chegar e comprar uma oportunidade como essa, que está lá em Barretos, em São Paulo. O imóvel vale 310 mil. Aí você vai comprar com a carta de 85.190. Então você vai fazer aquele consórcio se multiplicar. Você vai ter um patrimônio de 310 mil, onde você comprou por 85 mil. Agora é só apertar o botão aqui, chegar e apertar. Não, existe estratégia para isso. Por isso que muitas vezes você nunca fez isso, você vai precisar de uma assessoria especializada, que é para pegar essa sua carta de crédito contemplada e eu te mostrar o caminho, a nossa assessoria mostrar o caminho, como é que você vai chegar. Ou seja, o consórcio em si é fila. O leilão é um atalho para você chegar ao milhão mais rápido. Porque aqui sim vai fazer a diferença. Ou seja, sem desconto, meu amigo, não existe alavancagem. Eu acabei de te ensinar como que você faz 85 mil reais dessa sua carta de crédito se transformar em 310 mil. E do Banco Santander, que é um banco seguro. Agora, você tem que saber os caminhos. Então, não é como, é de que forma que você vai fazer, né? Então, assim, vai multiplicar, mas não é uma coisa, se fosse fácil, todo mundo fazia. Agora, é real, existe e é seguro. Perfeito. Rodrigo, por que o investidor que aprende leilão cresce tão rápido? Não, doutor, o investidor que ele aprende, é como o Manuel falou, não é simplesmente ali apertar o botão e comprar, precisa ter estratégia para comprar, né? Precisa conhecer documentação, edital, precisa fazer pesquisa de mercado. Isso que eu estou falando é o básico do básico. Mas se ele seguir esse trilho, que é o básico, sabendo pelo menos o valor do imóvel na região, digamos que não tenha liquidez. Hoje a gente tem muitas regiões sofrendo com uma queda muito grande de liquidez, dificuldade na venda. Mas mesmo que haja essa dificuldade na venda,
o crescimento do patrimônio é muito rápido. O crescimento do patrimônio está entre a pesquisa mercadológica e o arremate do imóvel. Então, ele arrematou o imóvel, ele automaticamente, é isso que eu quero trazer essa chave para você que está nos assistindo. Você não precisa esperar construir, comprar imóvel na planta, para construir, para esperar valorizar. Quando você aprovou o imóvel, aquela compra dentro da sua expectativa, atende a sua expectativa. Você foi lá no site, através de uma assessoria, ou você mesmo estudou e você clicou e comprou aquele imóvel, deu certo o seu lance, aí responde a sua pergunta, né? É porque ele comprou barato. Então, automaticamente, aquele imóvel que ele comprou por 100, o imóvel vale 200, vale 180, vale 150. Então, ele já realizou esse aumento de patrimônio. Então, isso faz com que o cliente cresça tão rápido. Aí tem outros fatores que, no decorrer da caminhada, ele vai analisar a liquidez, ver se esse imóvel vai vender rapidamente, ou se ele vai demorar 12 meses para ser vendido, um pouquinho mais. Mas existe um fato, doutor. Ele comprou o imóvel, ele teve aquele lucro, ele já cresceu rapidamente. Se ele comprar 10 com aquele lucro de 50%, a conta é matemática, não precisa esperar nada, já cresceu o patrimônio. Maravilha, exatamente. Ganha na questão ganha tempo, né, Rodrigo? Porque você não precisa esperar construir, você já compra com desconto, né? Você pode utilizar a alavancagem, né? Comprar financiado. Você pode sacar esse lucro através do consórcio, né? Exatamente. Né? E é interessantíssimo isso. E, Manuel, E aí, meu jovem? e isso serve também para quem mora fora do Brasil? Ah, com certeza. O cara, depois que ele tem uma assessoria especializada, ele vai se dar bem. E é até mais vantajoso, sabe por quê? Porque ele não precisa nem passar procuração para a sogra. Dá para fazer tudo online. O que não pode é o dinheiro ficar parado, porque você só está longe. Afinal de contas, dinheiro não tem nacionalidade, né, galera? O que você tem que saber é buscar uma assessoria especializada. Se você não tem tempo para isso, já tira o print aqui, já faz a leitura através da câmera do seu QR Code, para você aproveitar uma oportunidade dessa aqui, ó, que eu fiquei até babando agora, ó. Uma oportunidade aqui, uma região boa, um imóvel aqui, onde o Itaú está praticamente fazendo doação. Eu não estava acreditando, mas eu comecei a olhar aqui agora, realmente tem imóveis com até 80% de desconto. Então já imaginou, doutor, o cara está ganhando em dólar, em euro. O imóvel vai ficar no nome dele. Ele não precisa nem passar a procuração para a sogra, que vai cair o dinheiro na conta dele. O registro, a escritura. E ainda eu posso conseguir para ele uma condição aqui. Olha só, doutor. Isso aqui tá um mamãozinho com açúcar, ó. Deixa eu mostrar para o senhor aqui, ó. Olha só, olha só. O cara pode comprar em 8 vezes, dando 20% de entrada, sem juros. Olha só, você vai comprar um imóvel com 70% de desconto. Olha aqui, eu já dei olha assim, ó, bacana. Olha aí que bacana, doutor. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Maravilha. Documentado, tá no nome do Itaú. Só esperando o cara que tá lá na Europa agora ganhando em euro, o cara que tá lá nos Estados Unidos, fazer um investimento aqui, ficar com o nome dele, ficar de boa, ganhando dinheiro até dormindo. Então é isso. Agora, eu não quero comprar só em 8 vezes. O Itaú parcela no boleto para você, ó, em até 78 vezes. No boleto. Tá no boleto. Boleto, não é financiamento, não. Por que eu tô falando isso? Eu já comprei no Itaú. A pessoa vai dar um sinal de 30% e vai parcelar em 78 parcelas mensais, Rodrigo. Tá vendo quanto que é o juro? 10% ao ano. E a Selic tá 15%. Meu amigo do céu, é o que a gente tá fazendo aqui hoje. É plantando a semente do milhão. Ah, você não tem tempo para fazer, não sabe como é que funciona? Manda uma mensagem aí para esse número aí que você vai multiplicar o seu patrimônio. Ou seja, aqui o que eu estou te mostrando hoje é a lei oculta da multiplicação com imóveis baratos. São imóveis de giro rápido que vai fazer você chegar ao tão sonhado R$ 1 milhão ou multiplicar o que você já tem. Perfeito. Então, Manuel, Rodrigo, o que o investidor precisa dominar primeiro? Que o investidor precisa dominar primeiro, você fala? Sim. Ele precisa encontrar o desconto real. Na minha visão, o desconto precisa ser real, né? Sem isso, não tem lucro, né? Como que ele
Como que ele descobre se o desconto é real? Ele pegar o valor da avaliação do banco e pegar o valor de avaliação real daquele mercado local. Então, se bateu, aí aquele desconto é real. Se não bateu, aquele desconto não é real. A gente fica muito feliz quando o banco ele faz uma avaliação, digamos assim, aquém do valor do imóvel. Ou seja, o imóvel vale 500 mil e o banco avaliou aquele imóvel por 450. Então, isso quer dizer que o desconto referente àquele imóvel é maior do que o desconto que está sendo ali divulgado, né? Então, isso é muito importante. É muito importante, porque a raiz do patrimônio é o desconto. Leilão, quem trabalha com leilão de imóvel, quem pensa em trabalhar e pensa em assessorar, inclusive, ou comprar, a base é o desconto. Agora, assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que trazer aqui nesse dia aqui, para que você que está nos assistindo precisa alinha as suas expectativas. Tem gente que tem expectativa de comprar o imóvel hoje e vender amanhã, vender daqui 2 meses, daqui 3 meses. Pode ser que isso não aconteça. Isso é exceção, tá? É exceção. Muita gente fala que vai comprar, amanhã já está vendendo, já está entrando dinheiro. Via de regra, no Brasil, a estimativa fica ali entre 9 a 18 meses, 12 a 18 meses. Vende em 6 meses? Vende em 8 meses? Vende em 3 meses? Pode até ser que venda. Mas alinhe a sua expectativa para depois você não se frustrar. Agora, o fato é que se você clicar e comprar aquele imóvel com aquele desconto real, como a gente está falando aqui, é um desconto real, você pesquisou o mercado e aquele desconto é real, você comprou, seu patrimônio já cresceu, já naquele valor real. Tá, doutor? Então, fica aqui o alerta para você que está pensando em entrar, alinhe a sua expectativa. Exatamente. Então, é muito importante evitar emoção, né, Rodrigo? O leilão não combina com ansiedade, né? Exatamente. Quem compra com calma ganha, né? Manuel, qual que é o passo mais ignorado e mais importante? Rapaz, eu sempre falo que, na verdade, a riqueza começa pela mente. Porque, às vezes, o cara tem vontade de ser rico, mas ele tem que enriquecer primeiramente. Primeiro, tem que mudar aquilo que ele está fazendo, né? Consumir conteúdos de qualidade, como, por exemplo, participar todo dia aqui com a gente, porque vai aprender coisa prática. Ou seja, ele tem que saber analisar o imóvel. Nem todo imóvel é bom, gente. Tem mais de 50 mil imóveis aqui. O que você vai olhar? O valor real. Como que vê o valor real? Qual que é a melhor fonte? É o comparativo de mercado. Você tem que ter pelo menos 3 fontes para ver se realmente, quando o banco coloca uma oportunidade como essa aqui, se o preço é verdadeiro. Você não pode acreditar cegamente 100%. Tem que fazer uma pesquisa de mercado. Método comparativo. Ah, essa casa aqui, será que é verdadeiro? Tá por 40 mil reais. É um bom negócio? Cara, eu acredito que é, porque uma casa por 40 mil geralmente não paga nem o terreno. Agora, não é só isso. O preço não é tudo, né, gente? Você tem que ver como é que é a região, se tem liquidez. Às vezes é melhor você comprar uma de 60, que vai vender mais rápido. Saiba checar a dívida do imóvel. Leia o edital para ver quem paga o quê. Veja se o imóvel está ocupado e se vai ser uma desocupação numa boa, se vai ser preciso entrar com a emissão de posse. Pegou o imóvel, passa um batonzinho. O que é isso? Faz uma reforminha leve. Exatamente. Se você fizer isso, a análise já mata o risco, porque aqui nós estamos falando de fonte segura. Agora o banco fala aqui que não pode comprar sem ver. É o que eu falo sempre. Você não pode casar com a menina ali só vendo a fotinha dela, a dancinha dela no TikTok. Você tem que analisar mais a fundo, entendeu? Não pode chegar dando aliança no dedo, não. Ô, meu bem, tô apaixonado por você, você é o amor da minha vida. Você dá 40 conto, vou bater o martelo. Não é assim, gente, entendeu? Então, você tem que analisar, você tem que ver se aquilo é aquilo mesmo, tal e coisa e tal, entendeu? Então, tem que tirar a prova dos 9, né? Ô, Rodrigo, então me fala um conselho final para fechar o primeiro bloco. Conselho final eu acho que a pessoa não tem que esperar o momento perfeito. Na verdade, assim, o momento perfeito é o imóvel barato. É o que nós estávamos falando desde o começo aqui. O momento perfeito é você encontrar um imóvel que está alinhado com o valor de mercado, com o valor da avaliação, que daí você fez ali na planilha, bateu os valores que vai te dar um lucro esperado, né? A pesquisa de liquidez. Eu reforço aqui,
A liquidez é o tempo de venda do imóvel. Então, você precisa fazer uma pesquisa de liquidez para não se iludir. Porque muitas vezes o cliente se ilude. Ele fala, não, eu vou comprar e vender em 3 meses. Então, assim, e tem cliente que não tem problema em ficar 1 ano, 2 anos para vender o imóvel. Ele tem lá 50%, 60% de lucro, né, 40% de lucro líquido, digamos assim, naquele contexto de crescimento de patrimônio, ele não liga de ficar 1 ano, 2 anos para vender. Até porque o imóvel vai valorizar durante esse tempo. Geralmente valoriza entre 8% e 10% todos os anos, né? Então, sem contar o aluguel, que se tiver alugado, ainda entra o dinheiro, ou se tiver financiado, vai se pagando. Mas, assim, quem se move primeiro é quem constrói patrimônio, isso é fato. A atitude que leva você, pode levar você a chegar nesse lugar. Então, o principal momento é o agora. Perfeito, Rodrigo. Ó, agora no bloco 2, vamos falar sobre como funciona a alavancagem na prática e por que ela acelera o patrimônio, né? Então, falando com o Daniel, com o Manuel aqui, vou fazer uma pergunta aqui, ó. O que é alavancagem patrimonial no mundo real? Certo. No mundo real é o seguinte, vamos supor que isso aqui é uma dúzia de ovos. Aí você quer produzir mais uma dúzia, né? Aí muitas vezes, para você chegar no 2, você teria que desembolsar. O que a gente faz aqui? A gente vai conseguir ter aquilo, mas sem propriamente desembolsar tudo. Porque muitas vezes você fala assim, cara, eu tô com uma oportunidade boa, se eu ter 2, vai me dar um rendimento bom para me ter 3. E aí, o que a gente fala dessa alavancagem? É você não precisar tirar todo o dinheiro do bolso. Então, vamos para exemplo prático. É o quê? É você fazer o imóvel trabalhar por você. Como assim, gente? É igual a gente fala brincando. Eu queria uma calça para trabalhar para mim, né? Uma calça para trabalhar. A calça não trabalha para você. É que a gente fala que vai usar ali no serviço, né? Então, a gente fala assim, ó. Eu vou fazer o imóvel trabalhar para mim. Como que você vai fazer o imóvel trabalhar para você? É aquilo que eu falei, ó. É uma garimpagem. Você vai olhar uma oportunidade. Eu indicaria você começar por um imóvel baratinho. Vou dar um exemplo aqui, tá? Não quer dizer que você vai comprar aqui nessa cidade. Mas digamos que você vai pegar esse imóvel aqui para você começar a construir patrimônio. Essa casa aqui está com 70% de desconto. Está lá perto de Brasília, Padre Bernardo, Goiás. Não precisa comprar ela não, é só um comparativo. Mas se quiser comprar, também compra, porque é um bom negócio. Então, como que você vai fazer? Você vai comprar esse imóvel que está por 39 mil aqui, que o banco ainda parcela para você até em 78 vezes, gente. Pelo amor de Deus. Praticamente está fazendo uma doação aqui. E aí, por que eu estou falando isso? Você não vai descapitalizar. Você vai poder comprar várias dessas. Se você olhar bem, você vai achar apartamento no Goiás por 30 mil reais quitado, que dá para você vender por 120. Tem imóvel, por exemplo, que no mercado é 200 mil, tá por 60, que tá lá no site da Caixa, onde você vai adquirir esse imóvel que vale 200, você compra por 60, dando 3 mil de entrada. Ou seja, é um patrimônio que você adquire maior do que o dinheiro que você colocou. É simples, gente. É só você multiplicar usando a lógica e não a força. Perfeito. O Rodrigo saiu. Vamos emendar aqui mais uma pergunta aqui, ó. Muita gente acha que isso é complicado. Por quê? Não, realmente é complicado, porque nada da vida é fácil. Porque até para o cara comer, ele tem que mastigar. O que é fácil nessa vida, né? Agora, o mais complicado, doutor, rapaz, eu acho que o complicado é o cara trabalhar o mês todinho com dinheiro contado e ficar preocupado. Ele esperar 10 anos juntando dinheiro, ao invés de fazer uma alavancagem que é simples, porque quando a pessoa entende os passos, ele vai saber que ele pode adquirir uma coisa. Porque é o seguinte, gente, existe vários tipos de dívida. Tem a dívida construtiva e tem a destrutiva. Quando você compra um iPhone que não vai estar te gerando renda, pode ser que seja destrutiva. Quando você pega, inclusive tem casa aqui com preço de iPhone, mas beleza. O difícil mesmo, doutor, é a pessoa depender só do próprio bolso. Agora, quando você coloca um imóvel para trabalhar para você, que você compra de forma alavancada, um apartamento em João Pessoa, que vale 150, você compra por 60, dando 3 mil de entrada. Inclusive, gente, se prepare, porque semana que vem a Caixa está lançando a Blue Friday. Não existe o Black Friday, como a Caixa é azul, vai ser o Blue Friday. Vai ter imóveis com preço incrível, tá bom? Eu já tô com a lista de alguns aqui, ó. Então agora você vai ficar
rico, gente, com imóveis. Então se prepare, muito imóvel que aceita financiamento. Vai ser a operação Limpa Estoque. O que a Caixa está esperando é vender os 30 mil imóveis que ela tem no estoque em uma semana. Então, quem quiser ficar rico, quem quiser sair do aluguel, chegou a hora que a semana que vem a Caixa Econômica vai torrar tudo. É o último queima do ano. Então, ou você vai ficar rico ou vai ficar doido, porque tem imóvel demais. Vai ter para todo mundo. Então já espalha aí, ó, quem precisa saber aqui. De duas, uma, ou o cara fica rico ou fica doido, porque às vezes o cara nunca imaginou que ia ver imóvel com 90% de desconto e ainda aceita financiamento, a hora é agora. Ou vai ou racha. Pior que o pessoal não acredita ainda, né? A gente faz isso todo dia e o pessoal não acredita. Mas, ó, quem quiser procurar imóvel aqui no estado de São Paulo, acessa aí depois, ó, terracredenciada.com.br/imóveis caixa. A gente vai estar atualizando também o site. E é muito provável que tenha novidade aí logo em breve, né? Então, você pode utilizar aí a questão dos filtros personalizados para poder procurar os imóveis para utilizar alavancagem patrimonial, né? Ou seja, para poder financiar. E basta acessar os filtros e selecionar lá o estado, a forma de pagamento, né? Coloca lá no venda direta online ou venda online, né? Para poder economizar com o leiloeiro. Então tô dando ouro aqui, né? Entregando o que realmente, o que ninguém conta, né? O que tá dentro de curso, né? Geralmente. Mas acessa lá e basicamente vocês vão economizar bastante, né? Mas é muito importante levantar edital, verificar condomínio, se tem débitos, né? Quem que paga. Geralmente o edital coloca lá que o comprador vai pagar, né? Os débitos condominiais e os débitos de PTU, né? Você vai ter as outras despesas também, que depois o Manuel e o Rodrigo podem explicar melhor para vocês. Vamos lá. Rodrigo, minuto 22. Então, qual é o primeiro passo dessa lógica? Primeiro passo que o Manuel acabou de falar aqui, né? Que muita gente acha complicado, né? E depois... sim, o primeiro passo da lógica é da compra, né? Você fala, não, Isso. O primeiro passo da lógica é comprar barato. É uma matemática, né? Você comprar barato. Você tem que confirmar que aquilo ali tem realmente uma vantagem financeira, né? Agora também tem o seguinte, você precisa somar na sua planilha todos os gastos. Não adianta só fazer a conta em cima do desconto. Porque às vezes o imóvel tem lá 70% de desconto, mas você tem que somar a transferência do imóvel, desocupação, ITBI, registro, escritura. Se você não sabe fazer, você vai ter que pagar alguém para fazer para você, assessoria, para fazer bem feito, você não ter dor de cabeça, analisar bem certinho o imóvel com planilha, fazer lance, fazer toda a documentação para você, enfim, a desocupação do imóvel. Então, você tem que ter um planejamento financeiro prévio para que essa lógica funcione de maneira produtiva, porque senão não tem lógica, né? Então, ali, daqueles 70%, vou pegar que você comprou, nossa, 70%, vai cair ali para 50% líquido, né? 45% líquido. Tá sensacional. Sensacional, é isso aí. Sensacional, maravilha. Manuel, e qual que é o segundo passo? Rapaz, o segundo passo é o cara, quanto menos o cara tirar dinheiro do bolso, é ele parcelar o saldo com inteligência. Vou reforçar mais uma vez, eu gosto de mostrar na prática. Você vai começar suas garimpagens, né? Vai comprar aqueles imóveis que eu falei aqui, ó. Pega um imóvel numa boa região, que tenha liquidez. Aí você vai olhar o quê? O edital, ver como é que tá as condições de pagamento. Vamos olhar aqui, ó. Olha só, os imóveis aqui parece que é bom. Você vai acreditar só olhando aqui? Não. Faz a conta à prova. Ou você vai pessoalmente ou pede para alguém no local, certo? Ou contratar uma assessoria especializada. Aí o que você vai ver? Cara, cabe parcelamento? Cabe financiamento? Então é isso que você vai fazer. Você vai parcelar o saldo com inteligência. Ou financiar. Quanto menor a entrada, gente, e maior o desconto, fica mais leve a parcela. Ou seja, a parcela leve deixa o imóvel trabalhar sozinho. Então, quanto menos você tirar dinheiro do bolso para você poder fazer vários negócios ao mesmo tempo,
é melhor ainda, porque aí você cresce mais rápido. Você não precisa esperar 10, 20, 30 anos para você chegar no R$ 1 milhão. Você pode fazer várias operações ao mesmo tempo, lógico, tudo dentro de uma matemática, uma planilha de viabilidade financeira, para ver se você consegue honrar os compromissos. Se você fizer isso aí, meu amigo, o céu é o limite, você vai chegar no seu R$ 1 milhão mais perto do que você imagina. É comprar, ao invés de comprar à vista, compra parcelado, compra financiado, para você fazer várias ao mesmo tempo. Se é bom você ganhar 100, 200 mil numa operação, já pensou se com o mesmo dinheiro você faz 3 operações dessa? Fazendo a alavancagem financeira? É isso que a gente está falando. É você ter mais ativo trabalhando por você com o mesmo dinheiro que você já tem. Perfeito, Manuel. Obrigado pela explicação. Ô, Rodrigo, explica aquela parte do aluguel cobrindo parcela. Então, esse é o ponto que vira a chave, né? É uma Sim. conta que literalmente ela paga outra, né? Um crédito que se transforma em resolução de problema, né? Você aluga o imóvel pelo valor que você paga a parcela, simples assim. Entrou o dinheiro, o foco daquele valor, daquele crédito entrando todo mês, que é o aluguel, é pagar a parcela. O que sobrou é lucro, né? Então, basicamente é isso aí, doutor. Não tem muito segredo, não. Maravilha, maravilha. Manuel, as pessoas sempre perguntam, né? E os juros? Responde direto. Olha, tem muita gente que gosta de pagar juros. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu compro financiado e não pago juros. Uai. Por quê? O banco, ele empresta... na verdade, doutor, o banco não empresta dinheiro dele. Ele empresta o dinheiro de quem está deixando dinheiro parado na poupança. O cara vai lá, está deixando para render em torno de 6% ao ano, e ele empresta para nós, empresário investidor, a 10%. Mesmo a Selic estando a 15%. Aí o que acontece? Quem vai pagar o pato não é a gente, é o inquilino. É o inquilino que vai pagar a parcela para a gente. Então essa é a virada de chave mental, gente. Você vai comprar um imóvel, eu vou colocar uma matemáticazinha simples aqui. Você vai comprar um imóvel, ó. Imóvel de 200 mil. Vamos lá de novo, aqui, ó. Vamos desenhar aqui como é que funciona isso aqui na prática. Por que o inquilino vai pagar para você? Você não vai pagar juros. Você vai pegar um imóvel com essas fontes que a gente está mostrando aqui, seguro. Você vai comprar um imóvel que vale 200. Você vai pagar 100. Aí você vai comprar aí no Blue Friday da Caixa, que é o Black Friday, mas a Caixa é azul, é o Blue Friday. Você vai comprar dando 5% de entrada, vai dar 5 mil. Vamos fazer a matemáticazinha assim, do jeito que a tia Teté te ensinou lá na quinta série. Quanto que é 100 menos 5, menino? 95. Beleza, só que lá ela te ensinava você contar tomate, você contar aviãozinho, aqui eu vou te ensinar a contar dinheiro de verdade. Então, ó, 100 menos 5, você tá devendo 95, certo? Certo. Se o banco emprestou o dinheiro daquele medroso que deixou lá na poupança, que não vem investir em imóveis, emprestou, ele só recebe 6% ao ano, mixaria, perdendo tudo que tem cada ano que passa. Aí ele empresta para nós. Quanto que nós vamos pagar de juros na parcela? Nós vamos pagar R$800 um financiamento de 95. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar alugado por 1.200. Aí, alugado por 1.200, está sobrando R$400. Aquele inquilino, inclusive, infelizmente, milhares de brasileiros estão alugando casa, ele está bancando o financiamento daquela casa. Então, tem muita gente que nem sabe. Eles estão pagando o aluguel de um cara que nem é dono da casa. Aliás, é dono sim, porque o cara teve a inteligência de comprar no banco de forma financiada. Aquela pessoa, olha, você que está aqui assistindo, que você está morando no aluguel, sabe o que está acontecendo com você? Esse cara aí que você estar morando na casa dele, sabe o que ele fez? Ele fez isso aqui que a gente ensina. Ele tirou uma pequena entrada, ele comprou o imóvel, você está pagando a parcela do financiamento dele, ainda está sobrando dinheiro para ele daqui a pouco falar, sextou, tomando gin às suas custas. É isso que a gente faz, gente. Sextou, papai. É isso. Então é o seguinte, a gente está pagando parcela de 800, vocês estão pagando aluguel para nós. Então é 1.200, sobra R$400 para nós tomar de gin no final de semana. Sextou, papai. Então é o seguinte, quando a gente vende por mil, aí entra naquela lógica que o Rodrigo falou. Digamos que demorou 18 meses para mim vender esse imóvel. Digamos, tá? Porque se você pegar um imóvel que tem liquidez na região boa, pode ser que você venda antes. Você vai vender por 200. Quem que vai pagar o seu saldo devedor? Não é você não vai tirar R$1 do bolso. Aquele cara que vai comprar financiado, ele vai comprar o imóvel seu, sabe o que vai acontecer?
você vai vender por 200 para ele, você está devendo 95 para o banco vai e deposita 105 mil para você na sua conta. Isso que a gente fala que é trabalhar com o dinheiro dos outros. Vamos fazer igual o banco, vamos se inspirar. Vamos usar o dinheiro dos outros, mas não precisa enganar ninguém, não é um fora da lei. É o que acontece no país, muita gente pagando aluguel. Você está bancando o financiamento do cara da casa que você está morando. Você já pensou nisso? E você, amiguinho, que você está no aluguel, sabe o que você faz? O dinheiro que você ia comprar um imóvel no mercado tradicional, na planta, que quando você termina de pagar 2, 3, você sai de um cara liso, que tá morando no que é dos outros, bancando o financiamento dos outros, bancando a cachaçinha do final de semana da galera, para você ter 2 imóveis pelo preço de um. Você vai sair de um cara liso para um cara que vai virar um empresário sem querer. Por quê? Aquele dinheiro que você ia comprar que você nem imaginava que com um salário mínimo você consegue comprar um imóvel aqui de 120 mil, com o mesmo dinheiro você compra 2 casas de 60, 2 apartamentos de 60, com o mesmo dinheiro, com a renda que você tem, mesmo que você ganhe um salário mínimo. Aí o que vai acontecer? Você vai sair de um cara que pagava coisa para os outros, agora você tem um para você morar e um para você investir. O dinheiro daquele investimento vai pagar os 2, ou seja, do 1.000 ao 1 milhão sem tirar um tostão. Aliás, tudo precisa de investimento, só quer dizer que você tá liso porque você tá pagando as coisas para os outros. Porque se você pagar uma coisa que é para você, se você fizer o imóvel trabalhar para você, você nunca mais vai ter problema com o dinheiro, sem enganar ninguém, sem bets, sem loteria, sem tigrinho, sem Big Brother. Perfeito. Rodrigo, então você compra, aluga e depois vende? É isso? Na verdade, você compra, aluga e coloca o imóvel à venda, né? Esse é o ideal, porque daí o imóvel está à venda. E está recebendo aluguel também. Esse é como se diz, é o melhor dos mundos, né? Compra pelo preço baixo, né? É claro que cada etapa tem um período e um motivo, né? Então você aluga para pagar as parcelas, se você comprou esse imóvel alavancado, né? Ou mesmo que não seja alavancado, não tenha parcela nenhuma, esse valor vai estar caindo no seu bolso, né? E vende pelo valor de mercado, valor cheio, né? Então, como a gente geralmente tem uma gordura de lucro em cima do imóvel, dá para você até baixar um pouquinho do mercado para aumentar a liquidez, né? Então, é simples, repetível e lucrativo o processo. Só aprender e começar a fazer. Perfeito. Manuel, explica o momento da venda. Muita gente não entende. Realmente muita gente mesmo não entende do momento da venda. E isso faz a diferença. Eu vou explicar na prática, tá? Por que muita gente não entende? Porque, na verdade, quando a pessoa entender, ele vai entender que, na verdade, é a melhor parte, que é quando o dinheiro volta no bolso. Então, primeiro, você tem que entender de simulação, de financiamento. Aqui é um exemplo de um apartamento que foi comprado lá na cidade de João Pessoa. Eu entrei nessas listas aqui, que muita gente não acredita, que não sabe buscar. Achei uns imóveis a preço de banana, inclusive lá em João Pessoa tem bastante. Apartamento de 20, 30 mil, 40 mil. É o que eu falo, gente. Tem muita gente que fica preocupada achando que isso aqui é um privilégio. E aí fica preocupado de, mas será que agora esses caras falando de graça aí todo dia pra galera, como é que funciona? Será que não vai acabar? Gente, isso aqui é igual coceira de macaco, não acaba nunca. Tá vendo? Quanto mais tem venda de imóvel aí, mais tem coisa. Aí, cara, eu, assim, como a gente faz aqui nesses garimpos da gente, eu fui e comprei um apartamento por 30 mil, lá em João Pessoa. Aí, às vezes, o cara fala, pra quem acha que vai vender esse apartamento? Eu tenho 2 opções. Ou eu vendo pra prefeitura, que eles têm um programa assistido lá, que você vende por 115 mil, é carta marcada, é só tirar pedido. Existe a estratégia, tem muita gente que não vai saber fazer isso, mas a gente já sabe. Só que eu não dependo só da compra da prefeitura. Eu vendo por 115 para um cara que ganha um salário mínimo. Gente, tá aqui, ó. 115 mil, cidade João Pessoa. A renda da pessoa foi R$ 1.599,90. Eu recebo os 115 mil no meu bolso. O cara lá de João Pessoa não vai tirar um centavo do bolso. Nem todo mundo sabe fazer isso aqui, vender pela própria caixa. A prestação do cara ficou R$ 417. Detalhe, Rodrigo, Dr. Robson. O cara pagava R$ 600 de aluguel no mesmo condomínio. Porque quando eu identifiquei, tava morando um cara lá. E aí eu fui chamar o cara para negociação, não era o cara que tava no documento do imóvel. Era o danadinho que já tinha perdido o imóvel há 2 anos em João Pessoa, tava recebendo o aluguel do cara, bicho. Olha só. Quando eu falei pro cara, meu amigo,
Vamos conversar, falando, não, eu tô alugando, vou dar um exemplo de nome aqui, eu tô alugando do Zezinho, mostrou lá os comprovantes, todo mês ele mandava R$600 pro Zezinho, o Zezinho já tinha perdido o imóvel no banco há 2 anos, e eu falei, cara, é o seguinte, seus problemas acabaram, esse imóvel vai ser seu, você nunca mais vai ter que pagar aluguel pro Zezinho, agora você vai pagar 417 por mês por alguma coisa que é seu, sem você tirar R$1 do bolso. Detalhe, sabe o que aconteceu? Deu um lucro líquido de R$70 mil, já descontado tudo. Nossa Porque é um Senhora. imóvel que o cara já estava morando lá, gente. Era só chamar lá o engenheiro da Caixa, fazer a vistoria, a gente paga uma taxa de R$750 e bota a operação para rodar, certo? Então, é giro rápido. Então, por que trava? Por que trava a venda? A pessoa não entende de simulação, ele não sabe quem é o consumidor final. Então, isso aqui é a cereja do bolo. O comprador, por exemplo, eu poderia muito bem estar comprando um imóvel, por exemplo, financiado de 53 mil na Caixa e vender por 115 para vender rápido, com zero de entrada. O banco que estava minha dívida sem precisar comprar à vista. A diferença voltava para mim. E o lucro real é algo que é um lucro real mesmo, de verdade, dinheiro no bolso, não é lucro imaginário. Eu não estou falando de você pegar 115 mil, montar uma franquia da Cacau Show, por exemplo, demorar 3 anos para recuperar o seu dinheiro e às vezes de brinde você ganha um processo trabalhista na rabeta. Entendeu? Então, estou falando de coisa real, gente. Você com pouco dinheiro, você ganha dinheiro, sem correr risco, entendeu? Então aqui é matemática pura. Só tem que entender. Agora, se você não entende, não tem paciência para treinamento, já está cansado, não sei o quê, contrata uma assessoria especializada ou faz um treinamento no seu tempo aqui, ó, tem para todo mundo. Vai lá na Hotmart agora, adquire seu treinamento, parcela em 12 vezes. O conhecimento é que liberta. Às vezes o que está te faltando é 2 coisas, só o conhecimento e a atitude. E aí o resto acontece, porque até sem dinheiro você ganha dinheiro, porque você pode identificar. Você que é de João Pessoa, não tem dinheiro para começar, por exemplo, mas se você tiver o conhecimento, você vai ajudar a galera que está aí. Muita gente não tem tempo para mexer com pedreiro, com cartório, com prefeitura, com desocupação, com venda. Se você aprende a fazer isso aqui, se você botar 70 mil no bolso, eu duvido se o cara vai ficar com dó de te dar 10 mil, porque você botou 70 mil no bolso dele em menos de 12 meses. Então busca o conhecimento, tá aqui, ó, a partir de R$20,67 mensais em 12 vezes, aponta a câmera do seu celular aqui, ó, e faz a leitura e já garante aí, parcela em 12 vezes. Exatamente. Ao invés de você tomar um gin, a taça de gin. Maravilha. O cara vai tomar, você alugando a casa dele. Rodrigo, ó, tem gente que fala assim, mas e se não vender rápido? Então, na verdade, assim, existe um processo todo, como a gente já falou, né? Processo prévio para se analisar, né? Se não vender rápido, imóvel barato, na verdade, não encalha. Se você tiver margem para você abaixar o preço de mercado, você aumenta a liquidez, né? Então, ele bem localizado, bem reformado, sempre tem demanda, né? Então, assim, as pessoas, geralmente, elas disputam o que é barato e é bom. É a mesma coisa no leilão. Se tem alguma coisa boa ali, ela vai ser disputada, né? Agora, eu sempre enfatizo aqui, ó, não dá para se iludir que vai entrar e vai vender amanhã. Existem casos, que o Manuel falou, comprou, já tinha gente dentro, já engatilhou a venda do imóvel, concordo, tem, isso pode acontecer, mas não é a regra. A regra, hoje no Brasil, é 12 meses para vender o imóvel. Não entre no mercado de imóveis, seja leilão ou qualquer outro tipo de imóvel aí, esperando uma expectativa aí, tendo uma expectativa errada de mercado. É muito melhor você se alinhar para ter o lucro ali, realizar isso em 12 meses, em média, do que ficar com uma expectativa de realização em 6 meses, 3 meses, 8 meses, e depois se frustrar. Nós temos alguns casos assim, né, onde o cliente ele montou ali na cabeça dele uma expectativa falsa e depois fica decepcionado. Então, precisa olhar primeiramente o lucro que se tem naquele imóvel, precisa fazer um planejamento na região, né? Mas, assim, via de regra, o imóvel bem localizado, bem reformado, com preço abaixo de mercado, existe a tendência, e eu repito, é uma tendência de você vender mais rapidamente no mercado naquela região. Perfeito. Manuel. E aí, jovem? Tem diferença entre o investidor que cresce e o que trava?
Eu conheço gente que eu comecei lá atrás e ele tá só no quase. Todo final de ano aí ele tá prometendo coisas. Então, é o que eu falo, cara. A pessoa, ele tem que ter atitude. A diferença é brutal. Eu conheço muito cara que ele participa de um curso, por exemplo, de leilão de imóveis. Aí ele não coloca em prática. E aí, ele acha que o problema é a metodologia. Aí ele nem assistiu, cara. A gente nem assiste tudo. Eu sei porque aqui a gente vende milhares de cursos aí por semana aí, a gente depois vê lá, o cara não assiste. Assiste só o começo ali na emoção, não vai até o fim. E não coloca em prática. Gente, não adianta você estar com a Bíblia debaixo do braço, você não lê ela e não colocar em prática. Até o Roberto Carlos já falava. Não adianta ir na igreja, rezar e fazer tudo errado. Não é verdade? Então é o seguinte, gente, você tem que colocar em prática. Uai. Então É verdade, é verdade. O investidor que cresce, então vamos falar do investidor, aquele cara que não está com paciência de assistir curso, mentoria, o que ele vai fazer? Ele vai focar no números. Então, às vezes, o cara fica preocupado de pagar uma assessoria, ele só está preocupado de quanto que ele vai pagar para assessoria. Ele não está lembrando assim que, cara, o cara vai me fazer ganhar 100 mil e eu não vou fazer nada. Aí o cara vai ficar com dó, às vezes, de dar 10 mil pro cara que tá botando 100 mil para ele no bolso dele, entendeu? Então, às vezes, o cara não tá focando no resultado. Então, é um cara mesquinho, um cara egoísta, entendeu? Ele não vai fazer nada, é claro, ele tá entrando com dinheiro, mas seu conhecimento também não vai muito longe. Então, o que trava, na verdade, é a pessoa, trava no medo. Cara, se você vai comprar um imóvel do Itaú, do Santander, for uma empresa especializada, uma pessoa que entende, ou você mesmo, se você entende, você não vai focar ali no medo, você vai pensar no que... Então, sua vontade de ganhar tem que ser mais do que esse medo, porque quem decide pelo número sempre vence. Não é sorte, é estratégia. É só saber o passo a passo, meu amigo. É pau na moleira, pau na máquina e sextou. Lembrando que, para quem mora fora, esse modelo funciona também, né? O que você me diz, Rodrigo? Esse modelo funciona igual para quem mora fora? Na verdade, se for pensar bem, como a pessoa não está no Brasil, ela tem um conhecimento assim à distância, né? Funciona até melhor, porque é tudo digital, né? Procuração simples. Se for um imóvel, independente de ser um imóvel comprado à vista ou financiado, o aluguel vai estar caindo na conta. Então, o patrimônio cresce do mesmo jeito, você morando aqui no Brasil, fora do Brasil, então funciona até melhor, como o Manuel estava falando antes. Ainda mais com o poder de compra de quem ganha em dólar ou euro, né? O cara, para comprar um imóvel aqui, por exemplo, vamos fazer uma conta rápida. Um imóvel de 100 mil reais. Quantos mil euros são necessários para comprar um imóvel de 100 mil reais? Se for calcular aqui, 100 mil reais. O euro está 6, né? São o quê? Faz a conta, quem quer rápido aí? Vai dar uns 40 mil euros. 40, não, não, nem isso, deixa eu ver. não, aqui nada, vai dar 15 mil euros, gente. 1.000 euros. Vamos fazer a conta aqui, vamos fazer a conta, só um pouquinho que agora 17 mil euros, mais ou menos. 17 mil euros. 17. Eu morei na Itália, trabalhei fora do Brasil, fui no tempo que eu morei fora, então assim, hoje para o cara ganhar pouco fora do Brasil, num país, por exemplo, na Itália, que foi onde eu fui a trabalho, morei lá, né? Para ganhar pouco, ganha 3 mil euros, 4 mil euros. Se o cara guardar 1.000 euros por mês, em 15 meses ou em um ano, vamos supor que o cara for um cara econômico, ele compra um imóvel de 100 mil reais aqui no leilão, que vale 200. Você que está me ouvindo aí, você multiplica o seu patrimônio 2, 3 vezes, né? E ainda tem o aluguel no final do mês. Aí, como o Manuel falou, não vai ficar gastando, tomando gin no final de semana aí em Milão, na Itália, né, no interior da Itália, aí em Forlì, na Emília-Romana, aí eu conheço bem essa região, e muito vinho. Guarda 1.000 euros por mês, em um ano você compra um imóvel com 100 mil reais aqui no Brasil, que vale 200. Beleza. Manuel, vamos lá. Hoje nós estamos atrasados, hein? Estamos meio atrasados hoje, né? Sextou. Qual que é o maior erro do investidor iniciante nesse processo? O maior erro
Isso. Rapaz, na verdade é o cara não seguir o processo. Porque se o cara entender de números, analisar as planilhas, é sucesso garantido. Eu gosto de ir logo na prática, sabe? O que o cara vai fazer aqui? Vamos supor, eu quero comprar num estado que tenha liquidez. Bora fazer o quê? Bora lá em São Paulo. Vamos ver em São Paulo. Então, vamos ensinar na prática. Gente, isso aqui é para fechar com chave de ouro. Olha só. Já vamos fazer 1 hora aqui, até menino de garganta seca. Então, bora lá, aqui, ó. O que você vai fazer? Vamos em filtro personalizado. Inclusive, vocês podem acessar esse site aqui, ó. É gratuito, tá? Vocês vão descobrir onde que é os imóveis que aceitam financiamento da Caixa. Então, acesse isso aqui, ó. Tá? Nós vamos disponibilizar gratuito para vocês. Eu vou ver bem aqui, ó, filtro personalizado. Eu vou mostrar para vocês imóveis fora do leilão, que você vai comprar direto com a Caixa sem ter concorrência. Então, o que você vai fazer? Vou dar um exemplo aqui, ó, estado de São Paulo. Eu vou vir aqui, eu não quero comprar no leilão, quero comprar fora do leilão. É a operação Rapa do Tacho, que é aqueles imóveis com até 90% de desconto. Aí o que vocês têm que aprender é buscar a modalidade, ó, venda direto online. Para quem não sabe, é o 5º leilão. Olha só, é a operação Rapa do Tacho. No fim da feira, você não pega ali o tomate, que ele começa por R$5 o quilo. No começo, lá no final da feira, o cara tá vendendo por R$2,50 para não estragar. É a mesma coisa, o banco não quer ficar com esses imóveis. Aí você vai vir aqui no site da Terra Credenciada, é só um atalho, uma gentileza que nós estamos fazendo para vocês. Aí tá aqui, você vai buscar a forma de pagamento, é o que a gente ensinou aqui hoje, que é a alavancagem. Como que é essa tal da alavancagem? É comprar o imóvel com pelo menos 40% de desconto, que eu indico para vocês. Você vem aqui em forma de pagamento. Você vai buscar só os imóveis que aceitam financiamento. Claro, antes você tem que aprovar o seu crédito na Caixa. Lá no treinamento eu ensino isso aqui. Como que você faz para aprovar o seu crédito na Caixa com 24 horas, sem sair de casa, de forma segura. Por isso que você que estava aqui tem que ter o treinamento. Você saber onde que aprova na Caixa, no Santander, no Itaú, no Bradesco, no Banco do Rodrigo. Aí então tá aqui, ó. Aí vamos aqui filtrar, olha, tá vendo aqui, ó. Aí, ó, vou filtrar. Por quê? Eu não quero ver imóvel à vista. Eu só quero imóvel que aceita financiamento. Será que tem? Parece que tem. Aí, ó, eu vou dar minha dica para vocês. Para você que está começando agora. Não compre terreno, vou ser bem sincero. A não ser que você seja um construtor. Por quê? Você tem que comprar coisas que tem liquidez, casas e apartamentos. Procura um apartamentinho aqui, desses mais baratos, para você começar, que você vai dar 5% de entrada. Isso é muito relativo. O que é barato para um, o que é caro para outro. Digamos que você vai comprar esse aqui, ó. Acabei de identificar uma oportunidade em São Paulo. Deixa eu procurar uma melhor para você aqui, ó. Lembra que eu falei que a regra é não comprar nada com menos de 40% de desconto? Vamos pegar esse aqui, ó. Que é para a conta fechar no final de 12 meses, 18 meses que seja, você tenha pelo menos 30% de lucro líquido. Olha só, gente. Acabei de arrumar uma oportunidade, tem milhares lá, de imóvel de 321 por 186. O que você tem que saber identificar? Aqui tá aqui, ó. As regras do pagamento de despesa. Essa casa tem condomínio? Não tem condomínio. Então vai olhar o quê? O IPTU. Então já é uma preocupação a menos. Porque do mais, o banco vai dar quitado. Não importa se o cara está devendo 50 mil de energia, essa energia não vai ficar para você. Não importa se está devendo 20 mil de água. O que você tem que preocupar é do condomínio de IPTU aqui. Você nem leiloeiro não vai pagar, gente. Até os leilões negativos já está verbado. O que é isso? Porque ele já está no 5º leilão, já passou pelo 1º e 2º leilão, a Caixa está informando que ela já cumpriu o ritual da lei de alienação fiduciária, que já está averbado lá no cartório dizendo, eu só estou vendendo por... eu só estou vendendo por... Isso absurdo aqui, porque eu já estou, e eu não quero ficar com esse trem encalhado, eu estou venda direto. Então, gente, para quem não sabe, isso aqui é a venda direto. Isso aqui é a cereja do bolo para todo investidor, para quem quiser se libertar do aluguel. Você viu aqui, ó, permite utilização de FGTS, consulte as condições para ver se enquadra, mas está permitindo. Então, olha só, os tributos, né, doutor? Aqui não tem condomínio. A princípio, olhando assim, claro, tem que checar. Gente, aí sabe o que é melhor, que facilitou para vocês? Tá aqui a documentação, ó. Tem muita gente que acha que isso aqui é coisa errada, ó. A matrícula, só não vou abrir aqui porque tem LGPD, tem dados sensíveis. Ó, aqui, ó, a regra da venda online, aqui é o edital. Gostou, viu que é uma boa oportunidade? Você vai vir bem aqui nesse botão, vai clicar em fazer uma proposta. Clica em fazer uma proposta, sabe o que vai acontecer? Você vai direto para o site da Caixa, para colocar os seus dados e gravar. O imóvel. Então é isso, gente. Então, sextou. Esse aqui, ó, quem vai pagar é um inquilino meu, esse gin que eu tô tomando aqui.
Maravilha. É debochado, hein? Maravilha, Manuel. É isso mesmo, pessoal. Valeu, hein, galera? Faz o cadastro no site da Caixa, preenche a proposta e indica o Cresce 36786 para a gente poder fazer assessoramento gratuito para vocês, tá? Esses imóveis da Caixa aí tem assessoramento gratuito por parte da imobiliária, tá? Na parte de documentação, parte de acompanhamento do cartório, acompanhamento de registro, né? ITBI, levantar débitos de PTU em condomínio, isso aí tudo a Terra Imóveis faz para você, tá? Então é a questão de escolher um imóvel, analisar o edital, analisar os débitos. Se gostou, está dentro do preço, compra, né? Tem imóvel que aceita pagamento à vista, tem imóvel que só aceita FGTS e financiamento, né? Então você tem que analisar bem, né, as possibilidades e o desconto. Pega os imóveis com acima de 40% para poder ter liquidez e poder vender dentro de um ano, para não ficar no vermelho, né? Então, aí você coloca o dinheiro no bolso, a hora que vende. Enquanto isso, se você alugar e tiver financiado ele, a própria parcela vai pagando, né? O próprio aluguel paga a parcela, né, do financiamento, e o Rodrigo e o Manuel fazem todo o assessoramento na parte de desocupação, na parte de reforma, né? Entre em contato com eles aí, tem a mentoria do Rodrigo, do Manuel aí também, né? Que é o expert em leilões e especialista em alavancagem, né? Com imóveis. E estão à disposição. É só entrar em contato que a gente está aqui para prestar toda a assessoria. E um abraço aí, bom final de semana. Obrigado, viu, Manuel? Obrigado, viu, Rodrigo? Estão à disposição e um forte abraço. Valeu, hein, Ricardo. Sextou. Bora produzir. Um abraço, sucesso. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos aí. Um abraço, boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, igualmente. Valeu.